Isso. Eufrates. Tigre. Ok? E Pisson. A localização, aqui nós estamos falando da localização geográfica do Éden, Jardim do Éden, ok? Dizem que ele, dizem não, a Bíblia diz, né? Que ele fica localizado entre 4 rios, tá? Gion, Eufrates, Tigre e Pisson. E aqui está o Jardim do Éden. O Éden. Vamos lá. Esse Gion hoje, o que seria Gion? Que local que geograficamente Gion hoje seria o quê? Tá? Gion hoje seria a Etiópia. A Etiópia. Tá? E o Eufrates? O que seria o Eufrates hoje? Tá? A antiga, lembra? Babilônia. A antiga Babilônia. O Tigre, o local onde passava o rio Tigre, certo? Onde seria a localização dele? Na Síria. Antiga Síria, lembra? E Pisson, aonde seria Pisson? Tá? A terra de Avilá, na Bíblia. Então, existia uma geografia aonde o Éden se localizava. Ok? Deus criou, aí estava lá, geograficamente os rios existem, o local existe. Mas e aí? Onde está o Jardim do Éden? Essa é a pergunta. Onde está o Jardim do Éden? Pode dizer. Onde está a porta onde Deus coloca 2 anjos para ninguém entrar? Hein? Fica onde? Vamos lá. Vamos entender isso então, tá? Vamos entender isso. Quem pode abrir a Bíblia aí? Gênesis 1. Gênesis 2. Abre a Bíblia aí. Lê a parte para mim. Que diz assim: e criou Deus o jardim do Éden. 1 ou 2? Procura aí. Pois outra pessoa procura para mim Gênesis 2, 2. Onde que está? Capítulo 1 ou capítulo 2 aí? Chaga? Vai essa Bíblia aí. Mais um pouquinho antes. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó, capítulo 2, Gênesis. Ok? Vamos entender o texto, exaurir o texto. Capítulo 2, versículo 7. Quem tem a Bíblia aí, o que está escrito? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vamos lá. Formou quem? O homem. Temos que separar as coisas para poder entender, tá bom? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou nos seus narizes o fôlego de vida e o homem se fez alma vivente. Agora, olha só. E plantou o Senhor Deus um jardim. Vou pegar aqui, ó. Um jardim, tá? Deus formou o que depois? Um jardim. Agora, o que nós temos que entender, para poder entender isso, é que o homem é uma coisa, o jardim é uma coisa, e o Éden é outra coisa. Se nós não separarmos isso, nós nunca vamos entender o Éden. Porque o Éden é uma palavra complexa. A palavra Éden é uma palavra já complexa no original para entender ela. Mas vamos lá. Então, ó, vamos ler o texto, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Está aqui o homem, ok? Versículo 2. E plantou o Senhor Deus um jardim. O que diz o texto aí? Um jardim no Éden. Fala jardim do Éden? Não, jardim no Éden. O jardim só se tornou do Éden
Por quê? Então o jardim não era o jardim do Éden, era o jardim, ele plantou o jardim aonde? Aonde Deus criou o homem? No jardim? Não também. Você não vê aquelas figuras do jardim do Éden, Deus fazendo o homem, não é assim que nós vamos ver. Procura na internet, você só vai ver uma figura do jardim e Deus fazendo ali. Ele fez do pó. Mas veja bem, olha o que a Bíblia diz, que ele formou o homem, não fala onde ele formou. Aí ele criou, plantou o jardim, certo? Na onde que ele plantou o jardim? No Éden. Não é o que diz aí? E plantou Deus o jardim no Éden, certo? Da banda. E o que é que ele fez? Da banda do Oriente. E pôs ali o homem. Pôs o homem aonde? No jardim. Então ele não estava no jardim. Concorda ou não? Veja bem, se ele formou um homem e pegou o jardim e colocou no Éden, aí ele pega o homem que ele criou. Primeiro ele fez uma fusão aqui, ele juntou o Éden com o jardim. Entendeu? Ele junta o Éden com o jardim. Aí ele pega o homem que ele formou e coloca no jardim, que se torna aí o jardim do Éden. Agora, por que a gente nunca vai encontrar o jardim do Éden? Porque o jardim do Éden não é um local físico. O Éden não é um local físico. Apesar que eu acredito que o homem estava num lugar que tinha flores, que tinha planta, que tinha jardim, mas o Éden não é o jardim. O Éden é uma atmosfera. Por um instante Deus pega um pedaço do céu e coloca na terra. Ele pega um pedaço do céu, ele abre uma janela do céu sobre a terra. Então no jardim que ele criou, que ele disse haja luz, ele pega aquela atmosfera e coloca no jardim. Aí depois que a fusão do jardim com o Éden se torna o que? Um paraíso na terra. Um pedaço do céu na terra. Aí ele pega o homem que ele criou e coloca no jardim misturado com o Éden. Entendeu? Deu para entender? É difícil, entendeu? Deu para entender? Então, por isso que você nunca vai encontrar o Éden. Porque quando o homem pecou, ele pega aquela atmosfera e leva ela de volta para o céu. E coloca um anjo, 2 anjos, o diabo não entra lá, na porta, guardando a porta do jardim. Você vai encontrar o local físico do Éden, aonde se localizava na terra. Mas o Éden em si não vai encontrar. Esse Éden, então, não adianta ela sair para frente. Quando lá no milenário vamos voltar, esse Éden significa nova terra. Aquela atmosfera do céu, de novo, vai descer sobre a terra. Porque, vamos parar para pensar uma coisa. Por exemplo, os animais. Se você ler o versículo na Bíblia, vai dizer que os animais comiam capim. Que eles comiam. Isso vai voltar ao original. Um leão vai se deitar com um cordeiro. Ele vai chegar um leão perto do cordeiro e falou: será que você é o mesmo? Será que eu posso confiar no você mesmo? Não, eu mudei agora. E a respeito da natureza do homem nesse jardim, porque a gente fala que Deus vinha toda tarde para conversar com o homem. Isso. Então a natureza do homem devia ser uma coisa diferente da nossa hoje. Porque era diferente. É o que nós vamos ter. Natureza santa. Isso. Quando nós chegarmos no céu, quando nós somos arrebatados, nós vamos ter um corpo transformado. Ok? Transformado. Um corpo glorificado. Né? E esse corpo glorificado é o corpo que Adão tinha no Éden. Entendeu? Antes do pecado. Por que o homem passou a morrer? Primeira coisa. O homem passou a morrer por causa do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem pecou, a morte entrou nele. Aí, olha que coisa gloriosa. Isso é tremendo. Jesus tinha pecado?
Tinha. Então Jesus não podia morrer. Por que Jesus morreu? Se ele nunca pecou. Então o homem, o corpo, se ele nasce sem pecado, ele não morre. Por que Jesus morreu? Porque a Bíblia vai dizer, lá na cruz do Calvário, que ele tomou sobre si os nossos pecados. Então quando os nossos pecados, que não era dele, caiu sobre ele, a Bíblia fala que caiu sobre ele, a morte pode entrar nele. Se esses pecados nossos não tivessem caído sobre ele, ele não ia morrer. Não morreria, ele seria eterno. O corpo de Jesus seria um corpo eterno, porque não tinha entrado o pecado. Então a morte só reina no ser humano por causa do pecado. Alguém aqui pecou já alguma vez? Então a morte vai te alcançar. O jardim continua lá, o Eufrates continua lá, mais ou menos a localização. E eu ia passar aqui mais ou menos onde é a localização que foi o Éden. Naquele vídeo que você vai receber, se você vai ter mais ou menos uma noção. Hoje é a antiga, é a atual Síria, né? A Síria Oriental, tá? Síria Oriental, tá? É a atual hoje, tá? Perdão, Síria não, Irã Oriental. Onde é o Irã hoje? O Irã, infelizmente, você viu o que é o Irã hoje, né? Ali no Irã Ocidental é onde está a localização do Jardim do Éden, mais ou menos onde ficava o jardim, né? O jardim que Deus colocou o Éden nele. Deu para entender? Tem? Alguma dúvida? Que é meio, né? Agora, É muita informação, né? Mas agora o Éden no céu. o Éden, aquela atmosfera, Deus devolve para o céu. Por quê? Porque algo celestial, pecado no céu não entra. Já viu aquele louvor? No céu não entra pecado. Por quê? Então aquela atmosfera não podia ser contaminada pelo pecado, e Deus devolve ela para o céu. Pastor, já que o Ezequiel puxou um assunto, não estamos falando de escatologia, mas ele falou que o Éden, tudo Éden, ele está lá no céu. E o Éden, o pastor falou que naquele dia vai descer. Só que na escatologia eles falam que quando for chegando o ano milenar, o céu, a terra vai ser restaurada, né? Que as águas que correm do trono de Deus vai restaurar aqui o Éden, na verdade. O paraíso vai ser na terra. É assim, ó. Por que o paraíso vai ser na terra? Porque o Éden vai ser devolvido na terra. Ah, tá. Vai ser implantado. Ó, o inferno. Por que o inferno é ruim? Por causa da ausência de Deus. Porque no inferno não tem Deus. Mas o inferno ele foi criado para Satanás e para o seu reinado. Isso. Não que Deus não... Porque Deus está em todo lugar, né? Sim. Deus está em todo lugar. Mas Deus não quer se manifestar no inferno. E por isso que o inferno é ruim. Porque se Deus estivesse no inferno seria bom. Até o inferno vai ser destruído. Isso. Vai ser lançado, né? Então, ou seja, o inferno só é ruim porque tem a ausência de Deus. Ok? Obrigado pela... Muito boa. A ausência de Deus, então é por isso que tem o inferno. Deu para entender? Vamos continuar? Vamos continuar. Outra coisa. Quem pode abrir? Abre aí. Gênesis 2:2. Vamos elucidar alguns textos. Quem pode ler aí, Murilo? Gênesis 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Havendo Deus acabado a sua obra no 7º dia. Então Deus trabalhou no 7º dia. Glória a Deus. É essa que nós temos que entender. Se ele acabou, aí o texto diz que ele acabou, né? De fazer a obra no 7º dia. Então ele trabalhou no 7º dia. Glória a Deus. Acabado, diz aí, tendo Deus acabado a obra no 7º dia. No dia 7º. Só que, irmãos, por isso que eu falo da tradução. Olha a importância da tradução. Alguém está com a internet aí? Eu tô. Então procura aí, Gênesis 2:2, tradução NVI. A tradução NVI é uma das mais, vamos falar mais entre aspas, tá?
junto com a Bíblia Jerusalém, uma das mais fiéis ao original. Porque nós temos que entender que a nossa Bíblia foi traduzida do inglês de João Ferreira de Almeida. E o português nosso é o português de Portugal, aonde cueca é calcinha. Já começa por aí, né? Quem for em Portugal sabe que uma cueca do homem aqui é chamado lá de calcinha. Eu tenho aqui no Calcinha celular, chamada de cueca, né? tem uma aqui no celular que é a linguagem atual, né? É, o que é a NVI. Aqui, NVI. ó. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia Deus havia concluído a obra que realizara. Ó, no sétimo dia, Deus havia concluído a obra. Não está diferente? Aqui na corrigida diz que Deus acabou a obra no sétimo. Na NVI diz que no sétimo dia ele já tinha concluído a obra. E descansou. Então, é certa aquela citação que Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo. Porque senão ele seria contra a sua própria palavra. Ele trabalhou no sábado, como é que ele manda descansar se ele mesmo trabalhou no sábado? O texto da corrigida nos faz entender que ele trabalhou no sábado, não faz? Mas aí é um texto equivocado. Quer ver um texto que corrobora com isso, que fortalece isso aí? Por exemplo, pega Êxodo 20:11, quem pode ler? Êxodo 20:11. Por isso, irmãos, a hora que você for ler um texto, é importante você pegar várias traduções, tá? Várias traduções. E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles vêm mal. 20:11, né? Eu falei certo? Ou eu acho que eu falei errado. Então, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Eu acho que eu falei errado. Falou certo, eu que Tá. Lê aí, Manchir. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a Ó, em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Tá. o mar e tudo que nele existe. Aham. Mas no sétimo dia descansou. Mas no sétimo dia E agora? O texto, infelizmente, não foi. E ainda fala que pensou. Você vê o problema do texto. É de tradução do texto. Essa tradução nossa dá uma controvérsia. Por isso que a corrigida passou por uma. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado com algumas versões, inclusive, viu? A versão, ela é muito. Eu queria que a Mariné pega. Vai lá, Mariné, pega para mim uma Bíblia. Falando de versão. Pega a NAA nova que está lá. Abre aí. Quem pode abrir para mim? Isso. Abre aí para mim Isaías 28:10. Quem pode ler o texto de Isaías 28:10? 28:10? Isso. Ó, Isaías. Por isso que eu falo, tome cuidado com tradução, viu? Qualquer Bíblia que você encontrar, você vai encontrar o que está escrito na Bíblia do... Ou bem parecido, ou bem similar com o que está escrito aqui na do Murilo, na sua. Como que está escrito aí? Isso, o que está escrito no texto? Isaías 28:10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É isso que está aí mais ou menos na Bíblia de vocês? A NVI está diferente. Como está? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, Isso. ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Mas está bem parecido, não está? Agora, meu amigo Marcos, você que é um professor, venha ler aqui na NAA, por favor. Pode ler você mesmo. Eu quero que você leia isso. Essa letra é muito pequenininha. Isaías 28. Vamos lá. 28:10. Está escrito assim, irmão, na NAA nova. Eu procurei um professor de hebraico e falei, professor,
me explica esse texto aqui. Ele leu, ele falou, rapaz, isso aqui não tem nada a ver com o original, longe do original. Eu falei, mas não tem, ele não puxou de algum lugar, ele tem que ter tirado isso aqui de alguma coisa para poder escrever isso. Ele falou, não. Tanto é que todas as outras que você vai ver, está mais ou menos assim, um pouco aqui, um pouco lá. Lê de novo, para mim eu vou ler aqui na... Lê de novo. Quem vai ler? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Na NAA nova está assim, porque beabá, beabá, blá, 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 pouco aqui, pouco acolá. Nova, atualizada, né? Eu também não acreditei muito. Aqui, ó. Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, pouco aqui, um pouco ali. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Tá aqui, irmão. Aí eu procurei, né? Porque eu falei, tem um significado, né? Tem um porquê, né? Mas esse professor falou, olha, eu não sei de que raiz que o autor tirou isso. E eu estudo hebraico há muitos anos e não consigo entender ainda. Então, vamos lá. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com as traduções, tá? É importante as traduções. Olha, aqui no meu celular já está escrito assim, ó. E ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Isso. Até ainda faz um pouco mais sentido, né? Faz um pouco mais sentido. Bom, Gênesis 6:1, página 30 do nosso livro aí. Página 30 do nosso livro. Você viu que eu estou usando pouco livro, por quê? Porque alguns irmãos não têm. Você vai ler em casa, mas eu quero ler uma parte aí. Gênesis 30, página 30, perdão, página 30. Vem uma questão aí polêmica, mas por que polêmica? Porque há duas vertentes aí que ensinam o quê? Só que nós temos que tratar aqui na teologia, mesmo, porque muitos deles, em Bíblia de estudo, eles vão pular esse assunto. Eles vão pular por quê? Porque quando fala aqui que os filhos dos homens, né? Gênesis 6:1, quem pode ler? Versículo 1. Está aí no livro também, tá? Na página 29, no finalzinho dela. Quando os homens começaram a multiplicar na terra, eles nasceram filhos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Pode continuar, até o 4. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Ó, na página 30 eu vou ler aqui o que disse o que o IBAD acredita, a maioria dos teólogos acredita, porque eles dizem, há quem diga que desceu os anjos do céu, né? Os anjos que estavam no céu desceram e tiveram relação com as mulheres e nasceram gigantes. Há essa linha teológica que defende isso. Que o IBAD defende, né? Segundo a luz da Bíblia. Por quê? Porque essa outra linha teológica não vai dizer. Vamos ler. Eu vou ler aqui, ó, na página 30, aonde começa aí no meio aí já, tá? Ó, uma parte que diz aqueles que afirmam, ok? Aqueles que afirmam. Você vai encontrar aí daqui a pouco. Aqueles que afirmam que o livro de Gênesis faz menção a relações sexuais que anjos, filhos de Deus, mantiveram com as mulheres bonitas da época, filhas dos homens. Essa argumentação é curiosa, porém desprovida de fundamentos bíblicos, pois o nosso Senhor, quando falava sobre a vida e da ressurreição, afirmou que esse é um versículo que defende o que nós falamos e a outra teologia não tem o que defenda. Esse que é o problema, não tem o que defende. Diz aqui, ó, diz o quê? Afirma que nela seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento.
Mateus 22, 30. Então, os anjos são assexuais. Não tem sexo, não é masculino nem feminino. Não há sexo para os anjos, né? E você não vê nenhuma menção de nenhuma mulher no céu. Mas são homens também não, são assexuados, tá? As mulheres é difícil entender isso, né? Porque não vê Miguelina, não vê Angelina, no céu, mas são assexuados. Não são homens e nem mulheres. Não se casam e nem se dão em casamento, ok? Isso significa que os anjos são seres com uma natureza diferenciada da natureza humana, sem chance de reprodução biológica e prazeres dessa natureza. São seres assexuados. Assim, resta-nos a clássica e coerente argumentação de que a expressão filhos de Deus é uma referência dos descendentes de quem? Porque Noé teve 3 filhos, né? Como chamavam os filhos de Noé? Sete, Cão e Jafé, ok? E os filhos dos homens aí são o quê? Olha lá, formaram uma linhagem piedosa, e a expressão filhos dos homens, as mulheres descendentes de Caim, ok? Caim, no caso aqui, é os filhos de Adão, né? Certo? Abel, Caim e Sete. Então, que os 7 aqui vieram os filhos de Deus, e Caim, os filhos dos homens, ok? Vamos lá, as filhas dos homens, as mulheres descendentes de Caim, geração ímpia que usava a sensualidade como ferramenta para atrair os crentes setistas, descendentes de Sete. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que as trevas não têm comunhão com a luz, que os filhos de Deus não devem se misturar com os filhos das trevas, né? Desde aí, né? De acordo com Gênesis 6, os descendentes de Sete, versículo, não resistiram à tentação e mantiveram relações sexuais com as moças caimitas, descendentes de Caim. Aí você vai ver Gênesis aí fortalecendo isso também. Desses casamentos surgiram gigantes, aberrações genéticas na formação física desses mestiços. Outro mito, irmãos, é que, falam por aí, quando Noé, lembra de Noé? Ele desceu da arca. Quer dizer, isso aí seria uma mistura de bênção e maldição entre a geração de Sete e Caim? Também. Por que não? Também, né? Quando fala que Cã viu a nudez do seu pai, ou Cão, dependendo da tradução, viu a nudez do seu pai, aí eles vão dizer que ali Noé amaldiçoou e Canaã nasceu negro. E por isso os negros são amaldiçoados. Com pouca base bíblica. Tanto é que os cientistas já estudaram e já chegaram à conclusão, e isso é verídico, que quando você fica muito tempo exposto ao sol, quanto mais a sua pele vai escurecendo. Você pega lá o pessoal que mora nos Andes, a pele deles são amarelas, são quase escuras. Você teve lá. Eles vão escurecendo a pele, já não são iguais a nossa. E os que nascem, já nascem com a pele daquele jeito. E quanto mais tempo você vai expor, a sua pele passa por uma mudança genética, né? Isso aí vai mudando tanto é que você vê 2 cachorros brancos nascem negro, mudança genética, né? E aí disso, cientificamente, chega-se à conclusão que os negros surgiram desse pessoal que ficou na parte mais quente, né? Tanto é que na África, hoje você vai na África, é 40 graus. Esse dia um rapaz foi na Nigéria, fez 46 graus, derretia a vela, pois a vela derretia. O sol conseguia derreter uma vela, entendeu? Então, não tem muita base bíblica para esse tipo, e tem gente que defende isso, que os negros são amaldiçoados, foram amaldiçoados por... Mas, biblicamente, não há uma base para isso. Tá? Se analisar, conforme o espaço que ele habita mesmo. Porque lá na Europa é todo mundo branquinho, porque vive no meio do gelo. Do gelo, coisa assim. Vai lá na Argentina, não precisa muito, Os porque é frio. lá é frio, mas eles vivem muito perto do sol. Então a pele é sempre muito seca, rachada e... Mais escura também, mais escura que a nossa. Quanto mais... Né?
E nós temos que atentar, quando lermos um versículo na Bíblia, irmão, sempre atentemos, né, aos detalhes, às entrelinhas que tem, né? Gênesis 6 aí, ó, o Pentateuco continua falando dos filhos dos homens e os filhos de Deus, ok? Depois vai falar da construção da arca, né? Aí entra na construção da arca. Quantos anos demorou para fazer a arca, mais ou menos? Aproximadamente 100 anos, ok? Para Noé fazer a arca, certo? Quantos dias a arca ficou sobre as águas? Aí a nossa página 32 do livro vai dizer. Tem uma tabela aí, certo? Do tempo que aconteceu o dilúvio. Tá aí, ó. Gênesis 7:3 vai mostrar os versículos. E somando você vai ver o final da tabela aí. Depois você dá uma analisada em casa com mais tempo. Você vai ver que toda a terra inundada ficou de 1 a 40 dias. Que águas prevaleceram sobre a terra. Mais de 41 a 190 dias. Que as águas diminuíram de 191 a 340. E o total do dilúvio, 394 dias. Do dilúvio. Ok? E aí, vamos lá. E qual é o valor profético do dilúvio, né? Porque tudo tem uma aplicação, né? Qual é o valor profético? Mateus 24, 39, né? Mateus 24, 39. A Bíblia diz assim: como foram nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. O que eles faziam naquele tempo? Comiam, casavam-se, iam para as festas, diferente de hoje. Comiam, casavam, iam para as festas. Como foi nos dias de Noé, será. Hoje nós estamos no tempo do ter e o ser, né? Do aqui e o agora, né? E também não será diferente no dia da vida do Filho do Homem. O que destruiu aquele povo, né? A soberba daquele povo, de não acreditar, de não confiar. Muitos hoje, irmãos, tem muito crente. Você sabia que tem muito crente hoje que não quer ir para o céu? Agora? Ah, não, agora não. Tá bom. Né? Se falar assim, ó, você morre, quer morrer hoje para o céu? Ele fala, não, agora não, eu quero viver mais um pouco. Porque não está ruim, não é, Dira? Não está ruim, irmão, porque você tem comida. Fala assim, aqui na terra o inferno já é aqui. Pô, se o inferno fosse aqui, não tem que dar para levar, não dá? Dá para levar, empurrando de barriga, não dá não? Tem um probleminha aqui, probleminha lá, mas você vai empurrando de barriga, né? Então o que acontece? As pessoas hoje, né? As pessoas não querem nem mais ir para o céu. Tá bom do jeito que tá. Acha que Jesus não vai voltar já não, irmãos, que Jesus vai demorar para voltar, né? E a soberba vai entrando dentro dos corações das pessoas. E agora vamos lembrar uma coisa aqui. Uma pergunta: quantos animais